ano está apenas começando. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas 120 vidas que no ano passado renderam o coração a Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela reforma da igreja do Ouro Preto no templo e a reforma da igreja no que diz respeito à sua liderança e ao movimento e à pregação do evangelho naquele templo. Obrigado pela reforma do templo no São Jorge, pela reforma também da igreja, da liderança. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. Como diz a tua serva, nada temos, Senhor, a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como o Senhor nos conduziu até aqui. E tudo que o Senhor fez e tem feito no meio do teu povo é uma prova de que o Senhor habita entre nós. Muito obrigado, Senhor, porque tens nos conduzido, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas limitações. O Senhor tem conduzido esta igreja para um tempo que se chama hoje, para um momento que mais aguardamos, que é a breve volta do Senhor. Estamos preparando um povo, Senhor, para um encontro contigo. Estamos sendo bombardeados de todos os lados, mas nós permanecemos firmes na palavra, nos princípios e no propósito maior. Portanto, ao abrirmos a Bíblia agora, fala conosco, renova a fé, acende a chama no coração, por meio da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu convido você, querido, a abrir a Bíblia comigo. Você que nos assiste ao vivo e aqueles que hão de nos assistir em momento oportuno, Deus seja louvado por sua vida, por sua existência. Que através do estudo da palavra desta manhã, você cresça em Cristo e se fortaleça na fé. Quero mandar um abraço aqui para os nossos irmãos que não puderam vir à igreja. O irmão Paulo Novaes, a irmã Socorro, o irmão Paulo Henrique, estão acometidos da Covid-19. Sabemos que muitas pessoas estão sendo acometidas, graças estão já vacinadas, já estão bem mais resistentes, e nós não estamos ouvindo notícias de tanto casos de óbito como foi no passado. Mas ainda há tempo, é tempo de cuidados, tempo de prevenção, mas louvamos a Deus porque estes irmãos e tantos outros, o pastor Heitor também, lá de Penedo, foi acometido, está doente de Covid, a irmã Simone também está com Covid, tantas outras pessoas, mas graças a Deus, todas elas fora de perigo, apenas de quarentena, e vão sair imunizados e mais fortes dessa. Senti sua falta, irmão Amorim, na Ceasa. É o joelho. Isso acontece com todo menino de 18 anos. Quando completa 18 anos, é um joelho, o meu é o ombro e assim. Mas no próximo sábado, a vaga está aberta. Abramos juntos Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Versículo 28. Lucas 21, 28. O versículo 28, no Evangelho de Lucas, reza da seguinte maneira: lembrando que agora à tarde, às 14h30, aqui no bairro, aqui na comunidade do Rui Palmeira, nós estaremos realizando um programa de saúde, uma feira de saúde. Nós estamos com muitos irmãos e amigos que são voluntários, que estão contribuindo para esta força. Qual o propósito, pastor? O propósito é convidar a comunidade, porque amanhã à noite, durante toda a semana, nós estaremos lá pregando, apelando aos corações que passaram o ano inteiro, ano passado, ouvindo
a palavra de Deus, estudando, recebendo estudos bíblicos, e o nosso objetivo é oportunizar a salvação para aquelas pessoas. Então, você está convidado hoje à tarde a participar, e amanhã à noite o programa será lá. A gente tem um culto aqui de 6 horas e 7h30 estaremos começando no Rui Palmeira. Então, aqueles que quiserem vir à igreja, em seguida podem se dirigir ao Rui Palmeira, para que nós possamos abrir a Bíblia, para que nós possamos ofertar a palavra, para que pessoas tomem decisões. Estamos com este ponto agora do Rui Palmeira, 5 igrejas, 5 Calebes. Cada igreja realizando o programa de evangelismo agora no mês de janeiro. Lucas 21, verso 28 diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção, o que, queridos? Se aproxima. Amém? Interessante que há uma versão na Almeida Revista Corrigida que está escrito assim: ao começarem a acontecer estas coisas, levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E a outra versão que diz: olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Queridos, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Esses dias eu assisti a um vídeo de um canal que eu sou seguidor, pelo menos eu acompanho, o Dr. Rodrigo Silva, que também é professor no NASP e também um dos oradores da TV Novo Tempo. O Dr. Rodrigo Silva, ele fez ali um breve comentário sobre o filme Não Olhe para Cima. Eu gostaria de colocar ali na tela a imagem desse filme. Recentemente foi lançado em cinema, já está na Netflix e em outras modalidades de acesso. O filme Não Olhe para Cima. Interessante que nós lemos na Bíblia que quando as coisas começarem a acontecer, a Bíblia diz assim: olhe para cima. E aquele filme, que hoje é um filme assistido por muitos, o filme conta, ali, é uma sátira que fala de 2 astrônomos que descobrem que um meteoro vem em direção à Terra. Já está a imagem ali, não? O meteoro vem em direção à Terra. E aquele homem e mulher, né, são 2 doutores, não olhe para cima. E olha só, baseado em possíveis fatos reais. Um meteoro, uma pedra, vem em direção à Terra. E quando a mulher, né, a astrônoma, ela está ali olhando, faz análise, ela percebe que o curso daquele meteoro o traz em direção à Terra. Haverá um choque. E então ela chama o doutor, ela é uma doutoranda e ele é um doutor, e ele então analisa, faz todos os cálculos, faz todas as contas, e ele mede, eles analisam a velocidade, o ângulo, e depois de muita análise, eles chegam à conclusão que em 6 meses e alguns dias, um meteoro com aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, numa velocidade absurda, irá destruir a Terra. E eles, a princípio, resistindo a acreditar naquilo que descobriram, eles procuram as autoridades, aflitos, desesperados. E quando eles comunicam isso às autoridades, e assim começa a sátira do filme. Não vou fazer spoiler do filme.
apenas para dizer o seguinte, que aquele filme, ele retrata em muito, infelizmente, a realidade do ser humano hoje. Uma pedra, um asteroide, vai destruir a Terra. E as pessoas estão preocupadas com o fim do namoro de uma cantora popstar com um DJ. Os políticos estão preocupados com a imagem negativa que uma notícia dessa pode lhe proporcionar. Os filhos do astrônomo estão preocupados porque no programa de TV onde ele vai aparecer, a roupa não está combinando. Queridos, a Bíblia diz, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. O contraste entre a mensagem do filme, que a pedra traz uma destruição, a Bíblia apresenta uma outra pedra que traz a salvação. Abramos juntos comigo a Bíblia em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 2, desculpe-me. Em Daniel capítulo 1, olha, no verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelaria ao rei a interpretação. Uma linda e preciosa lição que nós podemos extrair aqui das palavras de Daniel. Daniel poderia muito bem dizer assim, rei, está provado que os sábios da Babilônia não sabem nada. Está provado que eles conspiram contra mim. Então, já que eles não sabem de nada, extermine-os e depois que eles morrerem, eu vou dizer qual o sonho. Mas você percebe que os servos de Deus, eles prezam pela salvação de quem? De todos. Daniel estava dizendo assim, não os mate, porque eu quero correr o risco de salvá-los. Eu quero correr o risco de oportunizar a salvação e a verdade para que eles se convertam. E então, no verso 28, Daniel diz para o rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Queridos, percebam você que Daniel está falando aqui ao rei Nabucodonosor, aproximadamente 580, 570 anos antes de Jesus. Mas ele diz assim, olha rei, Deus revelou a você o que vai acontecer nos dias, qual é o teu nome, jovem? Nos dias de Eduarda. Deus revela a Nabucodonosor, aproximadamente 600 anos do nascimento de Jesus, o que vai acontecer nos dias de Eduarda. E o rei, então, atento, sem entender nada, Daniel começa a explicar, verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro, em parte o quê? Barro. Quando estavas olhando, o que, queridos? Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra vindo, feriu a estátua nos pés,
de ferro e de barro, e os esmiuçou. Verso 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras de estio. O vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que é o que, queridos? Encheu toda a terra. Nós percebemos que uma pedra virá em direção à terra. Esta pedra não é um meteoro. Esta pedra não vem para destruir. Esta pedra vem para estabelecer o reino de Deus. E esta pedra não é outra coisa senão a volta de Jesus. Queridos, no filme, Não Olhe para Cima, muitos interesses. Um grande empresário diz: não, é bom que esse meteoro venha, porque ele é composto de material que uma vez a gente podendo aproveitar, vai usar para tecnologia. Outros dizem: não olhe para cima, estão iludindo você, é apenas o político do poder, no caso a presidente, querendo tirar voto. Não olhe. E uma guerra ideológica é travada. E a cada semana o meteoro aproxima-se com enorme velocidade. E as pessoas discutem coisas que não têm nada a ver com o que de fato mais importava. Queridos, voltando para Lucas, lá no capítulo 21, o verso 28 começa dizendo: ora, ao começarem estas coisas a suceder, que coisas? Os versos 25 por diante respondem: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá o que, queridos? Angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão o quê? Abalados. E aí ele diz: então se verá a pedra, o filho vindo numa nuvem com poder e grande glória. Eu pergunto a você, eu, apesar de não parecer, já tenho 49 anos. Alguns dizem que é 55 ou mais. Eu já preguei muito sobre a volta de Jesus. Eu já dei muitos estudos sobre a volta de Jesus. Mas de 2 anos para cá, eu tenho vivenciado essa perplexidade entre as pessoas. Pessoas que têm medo de abraçar o filho, o neto, o irmão. Nós vivemos com medo de um inimigo invisível, imperceptível ao olho humano. Toda pessoa que se aproxima é um potencial agente transmissor. Regras absurdas foram postas, igrejas foram fechadas. Esses dias, nas minhas férias, eu entrei numa conveniência de um posto. A conveniência estava lotada de pessoas bebendo, comendo, que é uma conveniência que tem um restaurante bem interessante. E ele estava lotado. Logo na entrada, assim, uma mesa, outra mesa assim, outra mesa à frente, assim. E quando eu entrei, eu vim ao telefone, eu esqueci da máscara. Aquele ambiente lotado de gente conversando, rindo, assistindo futebol, bebendo e comendo. Mas porque eu pus o pé, a máscara! Eu digo: meu Deus, o Covid está só em mim, Jesus.
não está mais indo ninguém não. Aí eu peguei, calma, tinha uma cadeira assim ao lado, eu me sentei, pedi uma água, pronto, aí não me pediram mais a máscara. Porque a Covid só pega pessoas que estão em pé, não pega os sentados. E nós estamos vivendo assim regras absurdas. Não existe parâmetro, não existe ninguém certo, não tem ninguém com a verdade. Ao começar a acontecer essas coisas, olhem para cima, porque a vossa redenção o quê? Se aproxima. Para onde você está olhando? Para onde eu estou olhando? A humanidade está olhando o tempo todo para baixo. Queridos, há pessoas que estão desesperadas, fazendo de tudo, até o ridículo, abrindo mão de princípios, passando por cima dos valores da família, jogando a própria fé por terra, para conseguir alguns seguidores a mais. Pessoas estão famintas por seguidores, quando nós deveríamos estar famintos por fazer seguidores de quem? De Jesus Cristo. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima. Sabe, queridos, para onde nós olhamos, determina a postura que tomamos no trajeto. Quando nós decidimos olhar para a montanha, escalar a montanha, nós nos equipamos para a montanha. Quando nós decidimos pedalar e olhamos para a bicicleta e para a pista onde pretendemos percorrer, nós pomos o capacete e nos ajustamos. Para onde você e eu colocarmos os olhos, toda a nossa postura vai se preparar para aquilo. Nós estamos às vésperas da volta de Jesus. A pedra já vem em direção a essa estátua infeliz que o homem ergueu. Os reinos deste mundo passarão, não ficará palha nem poeira. E nós, como povo que temos, nós somos os agentes da informação. Nós entendemos que a pedra vem. E o que nós estamos fazendo para advertir o mundo? Ou será que nós também estamos preocupados com o namoro da popstar? Queridos, Jesus está voltando. E a pessoa diz, pastor, não concordo com esse verbo conjugado no gerúndio. Voltando é uma ação continuada, em movimento, uma ação em execução. Quando a gente fala que Jesus está voltando, é porque todo o movimento que acontece na terra é um cumprimento profético para que finalmente ele se levante do trono e diga, está feito. Gerações estão sendo afetadas de maneira brutal, em todos os aspectos. Nossas crianças não vivem mais por 30 minutos, se não estiverem com o celular na mão fazendo alguma coisa. Nós não conseguimos passar mais 20 minutos olhando para frente, muito menos para cima, porque estamos todos, o tempo todo, conectados com as redes, com os streams, com as últimas informações, com as últimas notícias. E nunca estivemos tão distraídos. A grande máxima de Satanás para os últimos dias é a distração.
é a distração. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim para você. A gente abre um aplicativo e aparece tanta bobagemzinha que a gente vai passando assim, ó. E quando a gente menos espera. Mas quando a gente pega a lição da escola sabatina para estudar, e a lição traz 6 versículos bíblicos para você folhear, você olha assim, meu Deus, quanto versículo. Para onde nós estamos olhando? Queridos, Paulo escreveu a Tito, e eu convido você, acho que eu bati aqui e mudei. Som. Tito, a carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2. Tito 2, verso 13, está escrito assim. Tito 2. E ele diz, vamos ler a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a quem? A todos os homens. Pastor, como eu sei que a graça de Deus foi manifesta em minha vida? Simples. Você conhece a história da salvação? Você já ouviu falar que Jesus veio por sua causa e morreu numa cruz? Você já ouviu falar de que esse mesmo Jesus morreu e ressuscitou, e quando foi ao céu prometeu que voltaria para te buscar? Então a graça está manifesta em tua vida. Ah, mas eu não aceitei. É uma questão tua, mas a graça foi manifesta. Agora, qual o propósito desta graça manifesta em nossas vidas? Educando-nos para quê? Renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, fazendo o quê, pastor? Aguardando a bendita esperança, a saber que será o quê? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, quem? A pedra. A pedra, queridos. Nós aguardamos a pedra. Esta pedra que vem sem auxílios de mão, derrubar a estátua construída pelo homem, pelo ego humano. Esta grande pedra é o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Para aqueles que têm dúvida que Deus é um, que Jesus é outro, que Jesus é um deusinho, que Jesus é um Deus menor, que Jesus é apenas um profeta, aqui Paulo diz, o nosso grande Deus e Salvador. E deixa bem claro, quem é Ele? Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por você e por mim, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar você e eu, para quem? Para Ele mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso, e não vai fazer isso por causa das boas obras, mas Ele vai fazer isso para que nós tenhamos boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com todo o quê? E ninguém o quê? Despreze. Percebe você que há um grito de urgência, que há um clamor de importância. Não é para você saber e dizer muito bem, estou sabendo, que bom. Eu não sei se já falei aqui, eu lembro-me que uma vez
Eu morava em Caruaru, eu era jovem, ia para a escola, todas as noites, ali no ensino médio, e eu descia a rua onde morava, e lá embaixo havia um ponto de ônibus. E certa noite, o ônibus chegou no ponto, eu e um outro rapaz estávamos a caminho do ponto do ônibus, mas ainda estávamos distantes. E nós então começamos a correr. E o ônibus chegou no ponto e ficou parado nos esperando. E nós estávamos correndo com medo que ele desse a partida e ele permaneceu nos esperando. E nós subimos ali, ofegantes, desesperados ali, porque nós quase perdíamos o ônibus. E aquele motorista esperou. E eu sentei em uma das poltronas e o outro rapaz sentou ali também, ofegante como eu. E o ônibus continuou parado. Mas não demorou questão de segundos, que o rapaz que correu comigo, que estava ofegante como eu, ele se dirige ao motorista com um tom de impaciência e de raiva e diz assim: ô motorista, e vai ficar aqui parado esperando o quê? Esperando quem? E o motorista olhou para trás e disse assim: parado esperando outro atrasado como você. E nisto sobe uma senhora no ônibus e disse para o motorista: muito obrigado, moço, porque você me esperou. E aquele rapaz ficou com vergonha. Eu peguei aquilo e guardei. E sempre eu lembro quando prego. Jesus parou o ônibus para você e eu subirmos. E nós já estamos dentro do ônibus. O ônibus tem um banco confortável, o ônibus é climatizado, o ônibus tem projeção. E muitos estão dentro desse ônibus dizendo: e aí, Senhor, volta não? Por que demora? E eu escuto Jesus me dizendo ainda hoje: eu ainda não dei partida nesse ônibus, não saí, porque de outros atrasados como você que eu estou esperando. Queridos, tudo no mundo conspira para que as pessoas olhem para baixo. Tudo no mundo foi preparado e é preparado para que nós possamos olhar para baixo. É como se existisse um movimento que você não ouve, mas o diabo diz: não olhe para cima. Nós precisamos trocar o celular, irmãos. Nós precisamos melhorar o carro. Nós precisamos ver o último lançamento da Apple. Nós precisamos terminar a série que começamos a assistir. Entende? Existe tanta coisa para fazer aqui embaixo, mas tanta coisa que nós estamos como que ouvindo todos os dias. Não olhe para cima. Cristo está às portas, as profecias se cumprindo, o mundo em desespero, pessoas mergulhadas no caos. Nunca se viu tanta gente depressiva e tantas pessoas dependentes de terapia como hoje. E pasme, quem mais precisa de terapia são as pessoas mais abastadas. Você já viu alguma campanha para levar psicólogos para a África? Você já viu alguma filmagem? Vocês viram hoje pela manhã uma filmagem no Congo? Vocês viram aquelas crianças tristes? É tudo cantando, correndo. Eu digo: meu Deus, eu acho que a felicidade está na África. Agora entra nos condomínios.
entra nos condomínios, vai para os shoppings, pessoas se abarrotando de massa, de gordura, consumindo tudo que pode, que tem e o que não tem, para tentar calar o desespero dentro de si mesmas. Filhos que nunca passaram fome, que nunca pegaram um ônibus para ir à escola, dizendo: eu não me entendo, essa vida. Pessoas que nunca colocaram um balaio na cabeça para fazer uma feira, nunca venderam um pé de coentro para poder comer um pão no dia seguinte. É o mundo gritando no coração deles, no ouvido deles, nos ouvidos deles: não olhe para cima. E quanto mais a gente olha para baixo, mais cheio de nós mesmos nós ficamos. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós descobrimos que somos insuficientes e esbarramos com o quê? Com a depressão, com o vazio, com perguntas sem respostas. Queridos, este ano, o Ministério da Criança e do Adolescente, não apenas nesta igreja, mas aqui na Missão Alagoas, na Divisão Sul-Americana, vai fazer um esforço a mais para dar atenção a essas novas gerações. Os nossos líderes do Ministério do Adolescente e da Criança, nós iremos nos unir para proporcionar aos nossos filhos significado. Você está nesta igreja por quê? Você vem aqui por quê? Você é adventista para quê? Qual o significado da tua fé? Qual a razão? Hoje de manhã lá na SEASA, eu fui tratado de uma maneira muito rude por um senhor lá. Eu fui saber se aquele homem tinha algumas bananas para doar. E ele me tratou muito mal. Me deu vontade de eu comprar aquela carrada de banana todinha. Não é assim que faz, né? Não é assim, Amorim? Tu não já passou por isso, não foi, Amorim? Dá vontade assim, então embala tudo aí, quanto é? Né? Sabe o que é isso, queridos? É para a gente aprender. O pastor Zenivaldo é líder de uma igreja, o homem que constrói, que mobiliza, Natal em família, não consegue tirar do indivíduo com raiva uma palma de banana quase estragando. Somos nada. Quem sou eu na SEASA? Cara que não tem crédito nem por uma palma de banana estragada. Entende? Nós precisamos nos levantar, aguardar a bendita esperança, compartilhando essa esperança. Enquanto o mundo e o diabo diz, olha para baixo, você e eu precisamos levantar e dizer assim: ei, bicho, olhe para cima. Olhe para cima, sabe por quê? Porque é de lá que nós aguardamos o novo céu, a nova terra. Eu peço para você abrir a Bíblia em Apocalipse 21, enquanto minha esposa se prepara para o louvor. Em Apocalipse 21. Encontrou? Diz assim: vi novo céu e nova, pois o primeiro céu e a primeira terra é o que, irmãos? E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que subia do abismo, é isso? Que ela vem de onde? Ela desce do céu. Ela vem da parte de quem? E ela está ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com quem?
Eles serão povos de Deus e Deus mesmo. Escute uma coisa. Você não encontra esperança em nenhuma outra versão do fim do mundo. Na versão do filme, o mundo acaba com o choque do meteoro. Na versão da ciência, alguns dizem que o sol esfriará e este mundo acabará no gelo. Outros dizem que pela elevação da temperatura, as ondas que estão subindo a cada dia, os continentes serão engolidos pelas águas e nós todos morreremos. Interessante que você não encontra nem na ciência, nem em Hollywood esperança para a raça humana. Não há consideração pela história humana. Para Hollywood, tudo vai acabar. Para a ciência, pouco importa se afogados ou se no gelo iremos acabar. Não existe uma versão do fim do mundo em outro lugar que fale que Deus estará conosco e honrará para sempre aqueles que o honram. Mas tem pessoas que tudo é o que a ciência diz, o que os especialistas falam. E estamos esquecendo de dizer o que a Bíblia ensina. O apóstolo Pedro, ele escreveu, mas nós, segundo Pedro 3, verso 13, segundo a sua promessa, aguardamos o que, queridos? Novos céus e nova, nos quais habita o quê? Nós não aguardamos um meteoro destruidor. Nós não aguardamos um colapso na temperatura ou no clima. Nós aguardamos a pedra. A pedra que vai pôr fim a todas as falácias, a toda exibição humana. E esta pedra chama-se Jesus. E nós teremos o reino do nosso Deus estabelecido para sempre. A minha esposa, Ilane, irá cantar um louvor agora. Enquanto ela está louvando, eu gostaria que você conversasse com Jesus, porque eu vou conversar com Ele. Que você redefinisse com Jesus o foco de sua vida. Afinal de contas, para onde você e eu estamos olhando? Para baixo ou para cima? E se você aceita, e se você crê, e se você espera, e se você deseja levantar-se, olhar para cima e gritar para o mundo: acorda! Porque a nossa redenção se aproxima. Não é o fim, é a salvação. Que Deus te abençoe. Um novo mar e uma nova terra, uma estrela no céu apareceu. É a manhã que ressurge novamente. É a estrela de Deus, o nosso Rei. Nosso Senhor está vindo lá da glória, com muitos anjos de luz ao seu redor. Todas as coisas
ao final seu poder me livrará. Mesmo que eu morra, terei vida eterna. Com seu poder Ele vai me ressuscitar. Meu coração espera por esse dia, quando irei receber o meu troféu. É o maior de todos os presentes. Ver com meus olhos Jesus vindo do céu. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Amém. Você deseja olhar para cima? Compartilhar este mundo que a pedra não vem para destruir, vem para salvar. Você precisa colocar na sua agenda, você deseja colocar na sua agenda como prioridade essa informação? Então fica em pé, vamos fazer uma oração. Amado Deus, são tantas as versões que o homem criou quanto ao fim do mundo, mas nenhuma delas traz esperança. Nenhuma das versões humanas valoriza o humano. Em todas elas, a humanidade será extinta e desaparecerá, como que não tendo valor nenhum. As pessoas estão bombardeadas com estas versões. Elas estão em pânico, com medo, sem esperança, desesperadas. E quando contempla o vazio do fim de tudo, entram em crise existencial, desespero, estresse, depressão, angústia. O mundo desmaia de medo. E nós temos a verdadeira versão, a única que mostra o homem valorizado por Deus, de um mundo que vai acabar por causa do pecado, mas será levantado um novo reino, purificado, justo e santo e para sempre. Nós temos a versão da pedra que vem contra a terra, não simplesmente para destruir a terra, mas para destruir o mal e salvar todos aqueles que pela fé creram no Filho do Homem. Enquanto o mundo é convidado a olhar para baixo, nós temos, Senhor, o Evangelho, que nos ensinou a olhar para cima. E este mesmo Evangelho nos comissionou a ensinar outros a olharem para cima, para que as pessoas
saiam do desespero para a esperança, da angústia para a paz, do medo para a certeza, do vazio para o significado e o propósito. E o que nós estamos fazendo? Gastando, se nos deixando gastar, investindo, lutando, matando e morrendo pelas coisas que ficarão aqui embaixo. Como se a notícia da pedra que vem não fosse importante. Desesperados por seguidores nossos, negligenciamos fazer seguidores para Ti. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nos perdoa. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, derrama sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, o Espírito Santo. Renova, Senhor, neste ano, não apenas uma página no calendário, mas renova dentro de cada um de nós a bendita esperança que não nos deixa calar, porque precisamos falar para os nossos vizinhos, falar para os nossos amigos na faculdade, falar para os nossos amigos no trabalho, que a pedra está vindo contra a terra, mas não é para acabar, é para salvar. Portanto, ó Deus, que ninguém que aqui está permaneça olhando para baixo, porque nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E nós queremos não apenas ir para lá, mas nós queremos estar lá com os nossos queridos, com os nossos amigos, com aqueles que não conhecemos, porque através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos talentos, da nossa dedicação, da renúncia, da perseverança, nós chegaremos lá porque cremos no Senhor, mas também teremos a alegria de encontrar lá pessoas que foram salvas graças ao trabalho que o Senhor fez através de nós. Que possamos, Senhor, olhar para cima todo o tempo todo, porque é de lá que vem a nossa redenção, e ela se aproxima, em nome de Jesus, amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor
ti.